aí, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. E assim, eu tenho certeza que você que está em casa, precisando se afastar de várias pessoas que você gosta, você está sentindo muita falta dos relacionamentos. Todo mundo fala disso, né? De saudade dos amigos, saudade das pessoas da família. Mas hoje a gente vai falar de relacionamentos mais profundamente, não só os relacionamentos familiares, mas os relacionamentos como um todo que interferem tanto na vida pessoal quanto profissional. Nos meus treinamentos, nas minhas palestras, antes da pandemia, antes de saber de tudo isso, né, que ia acontecer, eu já falava muito sobre a questão da gente a gente adquirir certos soft skills. E se você não sabe o que é isso, são habilidades comportamentais que não é qualquer pessoa que tem, mas é possível aprender. Diferente, por exemplo, de hard skills, que são habilidades técnicas. Então, por exemplo, a fluência num idioma. Nesse caso, que eu sempre falei e que eu acho muito necessário, não só agora, sempre foi necessário, mas agora mais ainda, são os relacionamentos. É um soft skills, é uma habilidade de comportamento, que não é todo mundo que sabe se relacionar muito bem, não. Mas é fundamental. E eu sempre falo, e agora mais ainda, tecnologia e relacionamento agora nessa nossa sociedade não tem. É o que as pessoas que sabem lidar com tecnologia e sabem se relacionar muito bem, elas se destacam tanto no mundo profissional quanto pessoal também, né? E por que é tão importante os relacionamentos na nossa vida? E olha que às vezes a gente até não dá tanta importância por questões de muitas vezes pessoas nos magoarem, nos passarem para trás, e sim, isso acontece realmente, mas aí eu vou explicar para você o quanto os relacionamentos são importantes e o quanto nós não nascemos para ser sozinho, e eu tenho provas disso. Bom, a primeira coisa, se você parar para pensar, qual que é o pior castigo que existe na prisão? A solitária. Né? Não existe. Todo mundo fala que estar sozinho é a pior coisa que existe. E nós, seres humanos, se a gente for nos compararmos, né, com os animais, a maioria dos animais, eles nascem já prontos, nascem já andando, conseguindo se locomover para buscar alimento. Nós não nascemos prontos, então a gente necessita desse contato, a gente é dependente no início da nossa vida e é aí que começa já as nossas relações interpessoais e são realmente, sim, muito, muito importantes. Eu vou falar aqui hoje, também me baseei num livro que eu simplesmente amei, que se chama O Grande Potencial, que ele é do mesmo autor do Jeito Harvard de Ser Feliz, e ele fala muito sobre essa questão que eu concordo muito, que nós sozinhos somos um pequeno potencial, mas quando a gente está com outras pessoas, a gente consegue extrair o melhor e a gente consegue ter um grande potencial. Eu acredito que você já tenha ouvido falar que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Aí para pensar quais são as pessoas que você mais convive hoje no seu dia a dia e se você não reage, age ou até ganha parecido com elas. E isso acontece, tá, gente? É real mesmo. Então para pensar. Se você hoje convive com pessoas que são tristes, que reclamam o tempo inteiro, que fazem fofoca de outras pessoas, que não gostam de se desenvolver, provavelmente você está indo para esse caminho também. Então, como é importante realmente as pessoas na nossa vida. E assim, quando eu comecei o meu autodesenvolvimento, eu percebi esse tipo de interferência na minha vida e precisei sim me afastar de algumas pessoas que eu considerava que eram tóxicas para mim, para minha própria evolução. E com o passar do tempo a gente aprende a lidar, né, com essas pessoas tóxicas também, mas a gente precisa primeiro se autodesenvolver, se entender, para poder entender melhor os outros e inclusive a toxicidade dos outros. Mas o que acontece? Muitas pessoas me pedem isso quando a gente fala sobre isso nos treinamentos, né? As pessoas me falam, Daia, mas assim, a minha família é tóxica. A minha família existem pessoas que me puxam para baixo, são as pessoas que mais me deixam tristes, que me barram, né, nos meus projetos, elas são muito tóxicas. E aí o que fazer quando alguém da família é tóxica e puxa, né, puxa o teu elástico para baixo? Eu ouvi
um dia num grupo de empreendedores que a gente tinha formado, a gente estava se reunindo para discutir várias questões, estávamos falando justamente sobre isso, e a esposa de um dos nossos amigos, ela falou algo que me marcou e que eu falo nos treinamentos e que eu faço para mim e quem sabe pode se encaixar para você. Quando alguém da nossa família é muito tóxica e a gente não pode se afastar, né? A gente tem que ter um nível de toxicidade com essa pessoa. A gente vai lá, a gente convive, a gente conversa, mas por um determinado tempo. A partir daí, aquilo começa a ser tóxico pra gente, aí você precisa se retirar. Mas isso não quer dizer que você vai deixar de conviver, até porque deixar de conviver com a família vai trazer mais sofrimento ainda para você. E com o passar do tempo, quem sabe as pessoas vão entendendo, né, o porquê você vai se afastando e também começam a melhorar as relações. Existem muitas frases que a gente ouve por aí, eu vou citar algumas delas porque eu gosto muito delas. Por exemplo, as pessoas são combustível na nossa vida ou são freio. As pessoas podem colocar lenha na nossa fogueira ou podem mijar na nossa fogueira. As pessoas podem elevar nossos elásticos ou podem baixar nossos elásticos. Mas uma que eu mais gosto é que aves de mesma plumagem voam juntas. Então, galinha não voa com águia. É ou não é verdade? No mundo animal, é muito improvável você ver uma galinha andando com uma águia. Mas nós, seres humanos, podemos sim melhorar, podemos se desenvolver, podemos estudar, podemos nos entender a ponto de sim andarmos com águia. Então, se hoje você se considera uma galinha, tem pouco conhecimento, saiba que sim, você pode melhorar, pode se desenvolver e pode sim se tornar uma águia e voar muito, muito alto. Mas você precisa, antes de mais nada, querer e se permitir. E para isso acontecer, as relações que a gente precisa ter na nossa vida precisam ser inspiradoras. Sabe aquela, mais uma frase clichê agora que eu vou falar, né? Mas sabe aquela questão que se você é o mais inteligente da mesa, você precisa sair dela? Mas é tão real, porque o que acontece? Se você é a pessoa que mais sabe ali, você vai ensinar as pessoas e a gente aprende muito ensinando, eu sei disso, eu aprendo muito ensinando. Mas se você quiser evoluir, se você quiser aumentar o seu nível de conhecimento, você precisa estar perto de outras pessoas com conhecimento maior que você. Mas sabe o que acontece? Acontece que muitas vezes nós temos medo, temos vergonha de nos aproximar de pessoas que teoricamente a gente acha que são superiores a nós. E geralmente essas pessoas são muito acessíveis. Então, elas querem disponibilizar o conhecimento delas. Só que a gente tem medo de chegar nelas. Então, por isso que uma das questões que eu sempre falo é esteja perto ou se conecte com pessoas inspiradoras. E assim, gente, hoje tá tão fácil da gente se conectar. Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu amo ler, eu leio muito, vocês não têm ideia. Eu sou a louca da leitura. E eu gostei tanto de um livro, que eu comecei a seguir esse autor, né? Eu não conhecia o autor, mas eu comecei a ler ele pelo título, né? E aí eu amei o autor e comecei a seguir ele no Instagram. E um dia eu mandei mensagem pra ele e com medo, sabe, de mandar mensagem, mas é que eu queria mandar mensagem para dizer o quanto eu tinha admirado o trabalho dele, o quanto as coisas que ele escrevia tinham a ver com as coisas que eu pensava. E foi muito legal, a gente acabou se conectando, ele acabou respondendo para mim, e aí eu comecei a perder o meu medo de falar com pessoas que eu acredito que sejam muito superiores a mim em nível de conhecimento. Quanto mais as pessoas têm mais conhecimento que eu, mais eu vou poder agregar na minha vida conversando com elas. Ela não é verdade? Mas assim, a gente tem muitas crenças, né? E sobre crenças, gente, eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, porque isso foi algo assim que mudou a minha vida inteiramente. Então eu vou fazer um vídeo, o próximo vídeo vai ser sobre isso. A gente tem muitas crenças relacionadas a isso também na nossa sociedade. O que acontece? E falando de relacionamentos mesmo, a sociedade nos ensina que a gente precisa ser uma única luz brilhando. É ou não é? Verdade.
A gente precisa brilhar, a gente precisa ser o melhor o tempo inteiro. Até falei no último vídeo sobre isso, né? Que até os nossos 20, 22 anos, a gente faz tudo sozinho. A gente é julgado, é analisado, é festejado pelas coisas que a gente alcança sozinho. Mas a partir disso, o nosso sucesso ele está atrelado a outras pessoas e não tem o que fazer. A gente precisa de outras pessoas. Então, a sociedade nos ensina que a gente precisa brilhar sozinho. Mas na realidade, se todo mundo brilhar junto, o nosso brilho vai ser muito maior. Então, por isso que eu adorei tanto esse livro que eu falei pra vocês, que fala do grande potencial, porque ele fala justamente sobre isso. Quando a gente brilha e consegue fazer com que as outras pessoas brilhem também. Porque a questão é, muitas pessoas têm medo de brilhar, sabe? Medo de brilhar, porque elas não querem ofuscar os outros, ou elas têm vergonha, ou elas têm medo do que os outros vão falar. Mas quando você brilha para ajudar as outras pessoas, é muito diferente do que querer brilhar para ser melhor do que as outras pessoas, entende? É esse o brilho que eu falo. E assim, quando nos meus treinamentos as mulheres, né, chegam pra mim, me mandam mensagem, falam do quanto elas melhoraram a vida delas, do quanto elas se inspiraram, do quanto elas tiraram projetos que estavam lá guardados e resolveram empreender, que tiveram coragem, que hoje estão tendo retorno, que elas estão mostrando o brilho delas. Gente, é isso que me deixa mais feliz. Mas elas estiveram lá e elas viram o meu brilho lá quando eu falo as coisas no palco, quando eu falo as coisas no treinamento. Mas o brilho que eu trago não é o brilho para dizer assim, olha só o que eu consegui na minha vida, olha só que legal. Não tem nada a ver com isso. O que eu trago para elas é o brilho para elas se inspirarem a elas brilharem mais ainda. E não tem nada que pague quando uma mulher chega para mim depois de um treinamento e fala que ela conseguiu melhorar, que ela conseguiu mudar, que ela conseguiu brilhar, trazer o brilho dela de volta. E todo mundo tem um brilho dentro de si, todo mundo pode fazer alguma coisa diferente. Eu sempre falo isso, nossa, chega a ser chata, gente, falando esse tipo de coisa. Mas você precisa se permitir e você precisa buscar isso. E isso é só com autodesenvolvimento. Olha só que incrível que é essa questão de relacionamento na nossa vida. Esse autor, ele estudou por muitos anos em Harvard, fez suas pesquisas durante 20 anos em Harvard e ele estudou os universitários, né, dessa universidade, que é a melhor universidade do mundo, e geralmente lá a competição é muito grande. Geralmente os alunos querem estar em quartos separados, individuais, para estudar, para tirarem as melhores notas, para se destacar, afinal de contas é a melhor universidade, uma das melhores do mundo. Mas o que ele percebeu é que 80% dos alunos que tinham esse sistema de ser sozinho, de estar sozinho num quarto, de ficar sozinho estudando, eram depressivos. E o mais interessante que ele chegou na pesquisa dele foi que os alunos que tinham mais conexão com as pessoas, os alunos que não estavam em quartos separados, estudavam juntos, tinham um relacionamento melhor, lá no final, depois de formados, eram os que tinham ou se destacavam mais no mercado de trabalho. Então, olha que legal, que conclusão que ele chegou. Que não necessariamente aquelas pessoas que se destacam mais em relação às notas são as que lá fora vão realmente ter sucesso na vida. Ele viu que a maioria, né, dos alunos que tinham relações legais com outras pessoas, que sabiam ajudar as outras pessoas e se beneficiar também dessas relações, eram as pessoas que tinham mais sucesso na sua vida profissional. O nosso sucesso ele não ocorre isoladamente. E olha que bacana, sabe aquelas pessoas que escalam montanhas, que fazem aquelas coisas assim, eu digo bem loucas, né? Porque eu não teria coragem, mas enfim, que fazem esse tipo de esporte perigoso, geralmente eles têm uma rede de apoio, eles têm redes sociais que estão junto com eles, e olha que incrível, não é à toa não, também, não é à toa não, sabe? Uma pesquisa científica também provou que se nós estivermos na frente de uma montanha sozinho, é uma coisa. Agora, se tivermos outras pessoas com nós, a gente tem uma percepção de que essa montanha é 10 a 20% menos íngreme. Vou dar um outro exemplo para vocês que vocês vão entender muito fácil. Sabe aquelas procissões que a gente vai para pagar a promessa, que caminha 20, 30 quilômetros para fazer a romaria?
Imaginem vocês pagando uma promessa, tendo que caminhar 30 quilômetros sozinho. Agora, imaginem você fazer esse percurso com mais umas 10 pessoas. Não dá a impressão que fica mais perto? Dá, né? Por isso que todo mundo faz procissão geralmente em bando, né? A gente vê aquele bando de gente fazendo romaria. Gente, quando a gente coloca outras pessoas, né, na nossa vida, a perspectiva muda completamente em relação principalmente aos nossos objetivos, aos nossos desafios, aos nossos obstáculos. Gente, enquanto você achar que pode fazer tudo sozinho, você tá só conseguindo um pequeno potencial. Agora, se você consegue trazer para o teu vínculo de relacionamentos pessoas que realmente inspiram você, que elevam seus elásticos, que colocam lenha na tua fogueira, não mijam nela, aí você consegue um grande potencial. Por isso que eu falo tanto que quanto mais eu empodero as mulheres, mais elas trazem esse poder à tona, mais eu me empodero também. Eu não fico só com o meu pequeno potencial, eu coloco o potencial delas também pra cima e assim elas brilhando, elas me fazem brilhar também. O meu retorno, gente, é muito maior. Eu sozinha não ia ser empoderada. Eu comecei a fazer meus treinamentos e eu ainda não me sentia uma mulher totalmente empoderada. Mas quando eu vou lá, quando eu conto minha história, quando eu vejo que elas se empoderam, isso sim me dá mais força ainda para eu falar sobre empoderamento. Então, o meu brilho faz com que elas brilhem e faz com que a gente brilhe junto e alcance o grande potencial de verdade. É claro que assim, ó, durante esse meu percurso, essa minha jornada de empoderamento de mim mesma, de outras mulheres e ajudar com que as mulheres saibam o potencial que elas realmente têm, eu ouço muitas questões, né? Do tipo assim, Daia, mas assim, as pessoas não têm jeito, não tem como mudar as pessoas, tem pessoas que nasceram para ser desse jeito e não vão mudar nunca. Eu vou dar um exemplo para você. Eu já escutei isso e fiquei muito triste, mas eu não me deixei abalar, porque se eu me deixasse abalar, gente, eu não acreditar nas pessoas, o meu trabalho morreu. O meu trabalho e eu, né? Eu também vou morrer se eu não acreditar nas pessoas. Eu preciso acreditar nas pessoas, eu preciso para eu conseguir deixar marca nas pessoas, para eu conseguir deixar um legado e um mundo diferente. Então, quando as pessoas me dizem isso, eu vou trazer um exemplo para você do quanto sim é possível a gente mudar as pessoas. Algo muito simples. Eu tenho certeza que você já passou por alguma situação no trabalho, por exemplo, aquele colega de trabalho tóxico, sabe? Que fica reclamando, que fica enchendo o saco, que fica deixando você mal e que interfere no teu trabalho. E aí você muitas vezes não consegue render como gostaria e às vezes estraga o teu dia, você chega em casa estressado. Enfim, essa pessoa teve o poder de transformar a tua energia numa energia negativa, não é verdade? Então, as pessoas conseguem modificar as outras. E por que eu não posso usar isso para o contrário? Para eu energizar essas pessoas de forma positiva? Você acha que é possível? Eu acredito que sim, né? Você já não foi conversar com uma amiga quando você estava triste e essa sua amiga é super alto astral, por isso que você foi conversar com ela, não ia conversar com aquela que só fala coisas tristes, né? Então você foi lá para conversar com ela para você se animar. E aí, como ela é muito alto astral, muito pra cima, ela deixou você animada. Então ela interferiu em você positivamente. Poxa, se as pessoas podem interferir dessa forma, por que eu não tenho o poder de fazer outra pessoa mudar ou outra pessoa se empoderar? Todos nós temos o poder de empoderar outras pessoas. Só que você precisa usar esse poder, você precisa se comprometer. Se você se compromete, assim como eu me comprometo quando eu faço os meus treinamentos, quando eu faço as palestras, e assim, ó, as meninas que estão aqui escutando, eu tenho certeza que elas sabem disso, porque quando eu tô lá em cima do palco, eu tenho tanto tesão por aquilo, eu tenho tanto sangue nos olhos, que eu digo, que quando eu olho para elas e eu vejo elas olhando para mim com aquele poder, sabendo que elas podem fazer diferente, é tudo para mim, gente. É disso que eu tô falando. É dessa energia que eu posso modificar. É desse comprometimento que eu tenho e que você pode ter também. E modificar sim as pessoas que estão ao redor de você. Mas primeiro você precisa se energizar, se modificar e se entender. Bem, eu vou fazer uma analogia aqui falando de empresas, por exemplo.
o segredo para uma boa liderança é o líder inspirar as outras pessoas a serem líderes. Não é aquele líder que ele sabe tudo, que ele manda, não. É aquele líder que pega junto, que incentiva a equipe, é aquele líder que inspira, que faz os outros brilharem junto com ele. Isso que é um grande potencial. E sabe, a gente não vê isso nas empresas. Bem pelo contrário, é uma competição. E onde há competição individual, seja em qualquer ramo, tá? Numa empresa, num time, acaba não dando certo. E eu vou dar um exemplo para vocês que vocês sabem muito bem, que é a nossa seleção brasileira de futebol. Eu não tô falando mal dela, não tô falando mal de técnico, de jogador nenhum. Mas o que acontece? Geralmente é focado em um único jogador. E aí tudo fica focado nele, né? E é muita responsabilidade. E os outros, não é que eles devem se sentir também menosprezados, porque afinal de contas é um time. E um time sozinho, uma pessoa sozinha não joga. A gente precisa de um time. Se a gente focar numa pessoa, num time, a gente tá focando num poder, no pequeno potencial. Agora, se a gente focar no time inteiro, no potencial de cada um, onde todos podem brilhar, a gente tem um grande potencial. E a gente tem vários exemplos de ligas de basquete, de outros esportes, onde não se foca num jogador individual e se foca na equipe, são campeões mundiais. E qual é o segredo para a gente criar bons filhos, para a gente ter relacionamentos sólidos da vida pessoal, na nossa família? É a gente trazer o melhor que as pessoas têm à tona. E muitas vezes tem pessoas, ou a gente mesma, traz o pior das pessoas à tona. E a gente precisa trazer o melhor, porque quanto mais a gente traz o melhor, mais as pessoas brilham, mais elas se conectam consigo mesmas. Lembra que lá no início eu falei para vocês que as relações são muito importantes na nossa vida e que a gente não nasceu para ser sozinho e eu ia provar para vocês? Bom, então, eu falei sobre o pior castigo que existe na prisão, que é a solitária, né? Realmente. Eu falei de toda a influência que as relações têm na nossa vida profissional, das pessoas quando elas são tóxicas, das pessoas quando elas têm energia positiva. Isso interfere na nossa vida, os relacionamentos estão interferindo na nossa vida. Falei do nosso pequeno potencial e que quando a gente atrela a nossa vida, nosso sucesso a outras pessoas, a gente consegue um grande potencial. E por último, eu queria trazer para vocês uma história que inclusive está nesse livro que se chama O Grande Potencial e eu sempre falo, né, para quem participa dos meus treinamentos, eu conto essa história. Em 1935, um biólogo no sudeste da Ásia resolveu pesquisar a vida noturna marinha. Ele pegou um barquinho e ele foi, né, ficou à noite passando, né, pelo rio para ver se conhecia novas espécies, enfim, o que acontecia durante a vida noturna lá naquele rio. E olha que interessante, ele estava andando com o riozinho dele e de repente a copa de uma árvore se iluminou. Assim, parecia que tinha saído um raio, né? Como se um raio tivesse surgido lá daquela árvore. De repente, essa árvore, em questão de 3 segundos, de novo, ela iluminou a copa dela e apagou. Iluminou e apagou. Ao mesmo tempo, toda ela. Ele já ficou estarrecido com isso que tinha acontecido. E aí, de repente, 300 metros abaixo E de repente, nas margens do rio, 300 metros abaixo de árvore, se iluminaram todas ao mesmo tempo. Todas. Piscavam, apagavam. Piscavam, apagavam. 300 metros de árvores rio abaixo ao mesmo tempo, sincronizadamente. Bom, ele respirou, começou, né, a pensar que aquilo não podia ser real, mas foi, ele viu. Mas não tinha nada na época, em 1935, como hoje, para registrar o que tinha acontecido, né? Ele ficou estarrecido com o que viu e quando ele começou, né, a respirar e a começar a entender e a analisar o que tinha acontecido, ele percebeu que não eram raios, não eram fenômenos paranormais, eram nada mais, nada menos do que vagalumes acendendo sincronizadamente árvore por árvore. E ele ficou estarrecido com aquilo. É óbvio que quando ele chegou em terra contando tudo isso, muito triste o que aconteceu, porque as pessoas obviamente duvidaram dele. Eles imaginaram que isso era física, matemática e biologicamente impossível acontecer.
E ele, como não tinha como provar na época, né? Muitas pessoas zombaram dele, inclusive. Na teoria, os machos, eles emitem luz para chamar as fêmeas. E isso seria meio impossível deles ficarem fazendo isso todos juntos para chamarem as fêmeas, né, não é? E também, como que eles iriam conseguir iluminar sincronizadamente todos juntos? Era impossível isso acontecer. Mas não era. E graças ao avanço da ciência, hoje a gente sabe, através inclusive de um artigo científico, né, publicado em revistas internacionais, que os vagalumes acendendo aleatoriamente, eles têm apenas 3% de chance de que uma fêmea chegue até ele. Mas eles iluminando dessa forma, todos juntos, sincronizadamente, aumenta para 82% abafa. Então, 82% de chance quando eles se iluminam sincronizadamente. É uma questão evolutiva dos vagalumes. Olha, gente, que coisa louca. Mais interessante é que os cientistas descobriram que eles fazendo dessa forma, eles diminuíam consideravelmente a competitividade deles, ao contrário do que a ciência naquela época esperava. Gente, eu simplesmente amo essa história, por isso que eu sempre conto ela no final dos meus treinamentos, porque se a natureza tão linda, tão sábia, fez com que os vagalumes entendessem que se eles conseguissem iluminar sincronizadamente, eles conseguiriam, numa questão evolutiva mesmo de reprodução deles, eles iriam conseguir diminuir a competitividade, quem é você para achar que você consegue fazer tudo sozinho? A gente não nasceu para ser sozinho. E sabe o que é o mais legal? É que a gente não nasceu para ser sozinho e a gente nasceu para brilhar. E a gente nasceu para ser uma floresta inteira de luzes iluminando, de luzes melhorando a vida de outras pessoas. É para isso que a gente nasceu e tem a ver com aquele vídeo anterior que eu falei do meu propósito. E se você ainda não viu esse vídeo, olha, deve ter algum link aqui em cima para você acessar. E sabe o que é o mais legal? O que eu falo pro meu filho hoje, que tem 4 anos? É que quando ele fala, né, que a mamãe vai trabalhar, ele já sabe, ele fala dela pode, ele fala dos treinamentos, ele sempre me pede o que eu faço. E aí eu conto pra ele, né, que o que a mamãe faz é ajudar as outras mulheres, é ajudar as mulheres a serem pessoas melhores. E é isso que eu quero que meu filho faça. Eu quero que ele brilhe, eu quero que ele brilhe muito, mas eu não quero que ele brilhe para ser melhor que ninguém, eu não quero que ele brilhe para ofuscar as outras pessoas, eu quero que ele brilhe e que ele consiga fazer com que as outras pessoas brilhem também. É isso que eu ensino pro meu filho. É isso que eu quero que você entenda sobre os relacionamentos. Se os relacionamentos não estão legais para você, é porque as pessoas que estão contigo não estão alinhadas com o que você quer. Não estão alinhadas na sua energia e no seu brilho. Então você precisa sim se afastar. E não tem nada de mal. Você precisa se afastar para melhorar a sua energia e quem sabe depois melhorar a energia dessas outras pessoas também. Para finalizar, eu espero que vocês entendam que os relacionamentos são importantes e que você sim é uma luz que brilha e que você pode e tem o poder de fazer com que outras pessoas brilhem com você, assim como eu sempre faço isso. É esse o meu propósito, de fazer com que outras pessoas brilhem e deixar marca nelas. Porque deixar marca em outras pessoas é uma maneira de fazer com que a gente permaneça vivo em outras pessoas, deixar nosso legado para o mundo. Então, seja a luz aonde quer que você seja. Seja um vagalume que se junta com outro e brilhe, e não seja uma luz só brilhante e faça a floresta brilhar. Super beijo, eu espero que vocês tenham gostado. E se você quiser falar mais sobre luzes e sobre como brilhar e transformar esse mundo numa floresta brilhante pra gente melhorar, segue aqui meu canal, curte, comenta, compartilha com quem você acha que vai fazer diferença na vida. E se quiser, ainda me chama pra gente conversar, tá bom? Eu amei, gurias, amei. Eu espero que vocês tenham gostado também. Um super beijo.